Segunda parte do Bulanber, o Governo admite dificuldades no corte da despesa pública. A Ministra das Finanças diz que o Executivo só consegue mexer num quarto da despesa e mesmo aí a margem de manobra é cada vez mais reduzida. Neste primeiro orçamento sem troika, o Governo dá-se por vencido. Cortar na despesa é missão quase impossível. O Executivo só consegue mexer, reconhece a Ministra das Finanças, num quarto dos gastos do Estado. No grosso da despesa, em salários e prestações sociais, é quase impossível reduzir. O Tribunal Constitucional não deixa, queixa-se o Executivo. Na parcela mais flexível da despesa, que inclui o investimento e compra de medicamentos, exemplos dados pela própria Ministra na apresentação da proposta de orçamento, a margem de manobra do Governo é cada vez menor. Conseguir uma redução significativa de despesa atuando numa parcela tão pequena é uma dificuldade muito grande, sublinha Maria Luísa Albuquerque. É assim que o Governo justifica que o esforço de consolidação do orçamento para 2015 seja o mais pequeno desde o início do resgate e que a regra de ouro do Tratado Orçamental, que exige uma correção do déficit estrutural em meio ponto percentual, fique por cumprir. O desequilíbrio das finanças públicas é melhorado em apenas uma décima, passa de 1,3% para 1,2%. A Ministra das Finanças pede a compreensão de Bruxelas e dos mercados. Diogo, começando por ti agora e pegando no Orçamento do Estado que foi conhecido esta quarta-feira, uma primeira análise ao documento, o que é que te parece, sendo que víamos pela reportagem ainda agora que uma das principais bandeiras deste governo continua sem ser alcançada, pelo menos nos objetivos que se pretendiam, nomeadamente a redução da despesa pública. Sim, é assim, acho que a fonte principal da melhoria de um orçamento depois de uma saída da Troika tem que ser o crescimento. Ou seja, não pode haver, acho que é preciso, aliás, isso poderia-se aplicar também em fase de crise aguda, tem de se tentar evitar movimentos procíclicos, tem de se tentar guardar uma comunicação suficientemente legível pelos mercados para evitar afastamento dos investidores e, portanto, o equilíbrio deve-se fazer no sentido de permitir que o país possa beneficiar, de facto, da melhoria do ambiente económico e, ao mesmo tempo, evitar que novas medidas austeras venham quebrar qualquer melhoria da situação do país. E, portanto, aqui, ao Mas não continua reduzir a ser a despesa... um orçamento de austeridade, concordas? É um orçamento, francamente, considero que é um orçamento equilibrado, ou seja, é um orçamento que não pode dar o que não recebeu e não pode diminuir uma despesa. Agora que estamos numa fase de eventual recuperação da economia, não serviria para nada tentar reduzir a despesa pública, porque a despesa pública é basicamente salários. Mas e, continua portanto, também muito dependente da questão das receitas fiscais. De resto, o teto sim, para as receitas totais, ao nível da fiscalidade, subiu para o novo máximo 38.800 milhões de euros sim, para mas 2015. A receita fiscal não vai ser aumentada por via de um aumento dos impostos, vai ser aumentada por via de um crescimento da economia, de um crescimento dos resultados das empresas e de aumentos de salário. Portanto, Mas isso será significa... que vamos conseguir isso em 2015? É o que está, pelo menos, planeado, e se a economia crescer efetivamente 1,5%, a receita do Estado irá aumentar de forma ainda superior a esse valor, porque, de facto, há um efeito mecânico relativamente, nomeadamente, aos resultados das empresas. Portanto, penso que, e aliás é um bocadinho o erro que foi cometido provavelmente em França, num país onde começou-se tarde demais a tentar resolver a situação do déficit crónico do Estado, aumentando de forma demasiadamente forte os impostos, o que criou, de facto, uma espiral recessiva, e nomeadamente uma saída de empresas, uma saída de pessoas que, basicamente, já não aceitam os níveis extremamente elevados de fiscalidade que estão a suportar.
aqui a opção do Governo foi de manter uma fiscalidade relativamente forte sobre as pessoas, sobre os contribuintes e, ao mesmo tempo, reduzir a carga fiscal sobre as empresas de forma a atrair investimento, de forma a atrair capital estrangeiro, e estamos a ver, de facto, a nível das empresas que estão à venda em Portugal, que há uma certa atratividade das nossas empresas para investidores estrangeiros. Portanto, creio que estamos, francamente, no bom caminho de resolver uma equação complicada, que é reduzir um déficit em condições de deflação e em condições de crescimento relativamente baixo da economia portuguesa. Carlos, optar por baixar já, mesmo que fosse em meio ponto ou num ponto, a sobretaxa de IRS não poderia criar aqui mais uma melhoria das expectativas que, por sua vez, pudesse levar a uma melhoria do consumo das famílias, por exemplo, e depois era todo um ciclo que entraria com as famílias a consumir mais, arrecadava-se mais impostos, do que continuarmos aqui com um orçamento ainda muito pesado ao nível fiscal? Vamos por partes. Como se costuma dizer, a manta é curta e, obviamente, para diminuir toda a componente da receita fiscal, obviamente teria que se cortar em algum outro lado. Tendo de antemão algumas decisões do Tribunal Constitucional para não admitir alguns cortes, ou a maior parte dos cortes, naquilo que são algumas prestações sociais e também em termos dos salários da função pública, obviamente que seria muito difícil fazer esse ajustamento do lado, para já, das famílias. É preciso também recordarmos que o próprio orçamento é um plano, não é claramente aquilo que vai acontecer. Não será o documento final. Não é aquilo que vai acontecer na realidade. É preciso ver que algumas críticas foram colocadas relativamente às perspectivas de crescimento para 2015 de 1,5% do PIB. Estão, em certa medida, alinhadas com aquilo que é a maior parte das previsões, quer do Banco de Portugal, quer do FMI e também da OCDE e da Comissão Europeia, mas olhando um pouco em detalhe onde está a parte da consolidação orçamental, aquilo que tenho mais reservas relativamente à execução deste mesmo plano é relativamente ao corte a nível da despesa. Porque este mesmo orçamento admite cortes de 507 milhões de euros a nível de consumo intermédio, sendo que 190 milhões de euros desses 507 estão numa rúbrica chamada Outras Medidas Setoriais. Portanto, quase 40% daquilo que é o consumo intermédio está numa categoria chamada Outras Medidas Setoriais. E depois há outra questão relativamente àquilo que são as fontes geradoras ou que irão contribuir para a diminuição do déficit dos 4,8 para os 2,7 e boa parte desta mesma redução ela advém de efeitos macroeconómicos positivos que irão permitir, obviamente, reduzir em 1,2 pontos percentuais. Significa isto que, no momento atual, em que temos reservas sobre o crescimento da zona euro como um todo. É otimista demais este orçamento? Eu não diria que é otimista. Isto são as últimas previsões que existem. A questão é que os próprios mercados, da forma como estamos a verificar neste momento e algumas dúvidas crescentes sobre aquilo que será algumas expectativas, nomeadamente em termos daquilo que é a subida de taxa de juros, claramente na periferia. Neste momento, a semana passada estávamos com taxa de 3% a 10 anos, neste momento estamos próximos dos 3,7%. Portanto, só para termos aqui uma noção da sensibilidade ao efeito de mercado e ao efeito do sentimento dos investidores que iremos ter neste mesmo orçamento. Mas, obviamente, não é só Portugal, são todas as economias, inclusive a italiana, a francesa e a própria Espanha, que já apresentaram os seus orçamentos, que estão sujeitos a esta mesma redução. Eu diria que, em termos daquilo que é o nosso compromisso, em termos daquilo que é a nossa capacidade de gerar confiança junto dos investidores, eu creio que este orçamento está, em certa medida, alinhado, apesar deste desvio entre os 2,5 para os 2,7, porque há aqui um compromisso. Agora, e aproveita também a boleia da França. Este deslize na meta do déficit também agora, digamos que poderá ser mais difícil, aceitando o resvalar da meta francesa, rejeitar este resvalar e não cumprimento do Tratado Orçamental. Isto certamente já teria sido abordado. Não seria difícil admitirmos que esta apresentação dos 2,7 fosse, digamos aqui, uma tentativa de desafio àquilo que são as orientações vindas de Bruxelas. Admito que haja essa mesma capacidade de aliviar alguma componente em termos daquilo que é o déficit, sabendo também antemão que nesta fase aumentar a carga fiscal seria, obviamente, extremamente nefasto e poderia colocar, inclusivamente... Embora se tenha aumentado
Não, em termos situações pontuais, ao nível Sim. do álcool, do tabaco, por exemplo, questão é que tivemos aumentos. A questão que o alívio, obviamente, dos impostos iria depois colocar em causa aquela componente dos dois, não seria 2,7, seria um número bastante superior. Luís, e o Carlos tocou num ponto interessante que nos interessa também no âmbito deste Bulenberg, que é, pelo facto de ser, não sei se concordas, um orçamento ainda de bastante austeridade. É um orçamento de combate. É o que eu acho é mais Muito um bem. orçamento de combate. Então, e de pegando nas elevada tuas exigência. palavras, sendo um orçamento de combate, parece-te que funciona melhor para fora, funciona melhor para os investidores que nos acompanham? Não. Funciona... Tem muitas incertezas. Eu acho que há aqui vários âmbitos sobre isto que pode ser analisado e há várias questões. A primeira tem a ver efetivamente com aquilo que nós já falámos na primeira parte, tem a ver com a atual situação na Europa. A maior parte dos parceiros comerciais de Portugal estão a viver os mesmos problemas que nós estamos, inclusivamente os países emergentes onde Portugal tem conseguido diversificar alguma da sua parte transacional e das exportações. Isso é um fator que não ajuda na parte do denominador, quando olhamos para aquilo que são as métricas que todos lá fora e os investidores gostam de olhar. Depois temos outra questão, que é a questão política. Vamos ter um ano marcado por eleições, que levanta a questão de se vai haver a tentação, se houve aqui pelo menos a atitude de manter o rigor relativamente à austeridade e, portanto, a garantir que não se tira ao pé, digamos assim, do acelerador, mas o que é que será feito relativamente às reformas estruturais? E aqui falamos, por exemplo, das rendas excessivas, que podem ser importantes. É um campo onde importa manter o ímpeto, porque é aquilo que pode permitir que os custos unitários de trabalho, sobretudo nos setores mais exportadores, mais transacionáveis, não sejam mais penalizados, sobretudo no setor privado. Portanto, há essa dúvida. E depois tivemos ainda aqui neste espectro político digamos, um contratempo bastante importante relativamente à questão das expectativas, que foi o chumbo do Tribunal Constitucional, que retirou aqui cerca de 600, 700 milhões de euros. O que é que quer dizer? Que este ajustamento que está previsto, e isso a nossa equipa de economistas do Barclays já tinha dito isto quando se falava dos 2,5% e do ajustamento de 0,8% do PIB, portanto, neste caso estaríamos a falar de 0,7%, a situação não é muito diferente para ter um déficit de 2,7%, é que é um ajustamento muito feito em cima do fio da navalha. Ou seja, não há margem de manobra, há um pequeno deslize, há um pequeno contratempo na Europa, um atraso. E de facto, para ser defendido como cenário central é complicado. Aliás, aquilo que nos parece é que... em Portugal também são uma tradição já. Exatamente. Aquilo que é a nossa expectativa é que, de facto, isto possa ser cumprido. Acho que pode haver aqui um fator de risco, que é a questão das eleições e a tentação para se travar um pouco para haver algum abrandamento naquilo que são as reformas estruturais, mais do que na questão do imposto extraordinário. Acho que não havia mesmo espaço para isso foi o bom sinal, e deu-se o sinal positivo às empresas, mas é mais no abrandar das reformas estruturais, porque diminui o ruído político, que normalmente depois também não ajuda muito, né, neste tipo de períodos. E depois temos outra preocupação que se vai manter viva até ao final do ano, pelo menos, que é a questão do setor bancário, com os desenvolvimentos que temos, quer no que diz respeito aos resultados dos stress tests, no final de outubro, da qualidade dos balanços dos bancos, e, sobretudo, pela dúvida que continua a pairar relativamente ao processo de privatização do novo banco, que pelo menos, e não querendo aqui também entrar muito em detalhe nisso, tem sido um fator que espoleta volatilidade sobre as emissões de dívida dos bancos portugueses. Portanto, são coisas que nos vão acompanhar pelo menos até ao final do ano. Portanto, depois de tudo, a partir daqui também dependerá daquilo que acontecer na Europa, daquilo que o BCF fizer e da capacidade também que este executivo ainda for capaz de fazer algumas reformas importantes estruturais. Diogo, e para terminarmos, até pelo facto do Luís, ter tocado neste assunto do novo banco, tivemos recentemente a Ministra das Finanças a assumir, mesmo que meio direta e indiretamente, que os contribuintes poderiam vir a assumir aqui alguns encargos, através da Caixa Geral de Depósitos, mas, por exemplo, hoje tivemos a Moody's a criticar a falta de transparência na instituição, porque a verdade é que desde que foi, estou a ler o relatório, conhecida, ou desde que foi implementada a medida de resolução aplicada pelo Banco de Portugal ao novo banco, ou seja, em agosto, não tivemos mais notícias sobre a situação financeira do banco. Isto cria aqui alguma falta de transparência?
certamente, agora, há prazos legais para a apresentação de resultados, nomeadamente no setor financeiro, são prazos trimestrais, portanto, supostamente, o novo banco deverá apresentar a 30 de setembro, portanto, com base em 30 de setembro a sua situação e financeira. até ao final deste mês, a sua situação financeira. Creio que, de facto, é complicado, este processo de transição foi complicado. É normal que as equipas e que os auditores, nomeadamente os novos auditores, necessitam de algum tempo para fazer as suas contas e para estabelecer o que é efetivamente a realidade do novo banco. Portanto, vamos ter agora, supostamente até ao final deste mês... Até porque acaba por juntar uma outra crítica, já agora se me permites, que é o facto de ter sido excluído dos testes de stress. Portanto, os testes de stress também iriam ajudar no conhecimento da realidade, da real situação da instituição. Sim, mas a realidade é que, de facto, esta instituição ainda está com um perímetro variável. Ainda está a curar as feridas. Ainda está a tentar perceber exatamente qual é que é o perímetro exato da instituição e qual é que é o valor exato dos ativos. Portanto, creio que é preciso deixar, de facto, um bocadinho mais do que algumas semanas apenas para fazer um apuramento inicial do que é a situação do novo banco. Para o mercado é uma fonte de incerteza, mas creio que nas próximas semanas devemos ter já uma visão um bocadinho mais realista do que é o valor. E poderemos ter já agora contar. um potencial interessado no novo banco. Hoje o administrador financeiro da Fosun, os donos da Fidelidade que compraram, como vimos, a Air Saúde, veio dizer que, se for, estou a citá-lo, um bom valor para a Fosun, também vamos ter em consideração este ativo. Portanto, é possível que nos próximos tempos, no horizonte, tenhamos aqui, e falavas na primeira parte deste Bull and Bear, da questão das empresas estarem mais atrativas para investidores estrangeiros. Este poderá ser mais um exemplo. Meus senhores, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer tê-los comigo neste Bull and Bear. Quanto a si já sabe, os altos e baixos dos mercados estão de regresso na próxima semana com este Bull and Bear. Até lá, faça bons investimentos.